procurando essas situações, o nome dessas pessoas, as datas, e indivíduos que não tinham a capacidade de ter conhecido determinados locais, muitos de nós aqui que aparecem em regressão, aparecendo principalmente no Velho Mundo, na Europa, né, que nós tivemos muita origem de lá, tinham vidas que sugeriam vidas passadas nessas regiões. Indivíduos que não tinham a capacidade e o conhecimento de contar essas histórias com tanto detalhe e desenvolviam uma catarse, e alguns deles nessa regressão era aprofundado de tal forma essa regressão, o indivíduo voltava a reviver esses personagens. Essa é a técnica que nós empregamos. O indivíduo ele faz o psicotranse, quer dizer, o autotranse, né? Ele traz esse personagem e revive a história. E a consciência inteligente, que tudo sabe, ela vai para o momento exato onde foi gerado um trauma. Esse trauma é revivido novamente, o indivíduo às vezes tem uma catarse, e nessa catarse a ideia nossa é esvaziar todo esse campo energético nesse tempo e espaço onde isso ocorreu. Fazer uma reprogramação e trazer o indivíduo para cá com esse evento traumático reprogramado e ressignificado. E nós no IDEC utilizamos essa prática de terapia regressiva e terapia de vidas passadas. Nós aqui fazemos isso sob o ponto de vista científico. A terapia regressiva, ela hoje vem sendo utilizada por muitos psicólogos, psiquiatras, e o sucesso da utilização dessas técnicas tem sido uma coisa assim fantástica. É um novo instrumento para a abordagem do subconsciente, onde tudo está depositado, inclusive todos os nossos traumas e nossas experiências, positivas ou negativas. É que o que aparece para nós são, na maioria das vezes, as negativas que vêm como traumas complexos e tal. Existe linhas da psiquiatria que até combatem de alguma forma essas terapias, principalmente quando se fala em terapias de vidas passadas. O Freud iniciou o processo de psicanálise, depois o Jung ele veio e arredondou isso, e ele chegou muito próximo disso, estudando a mente como um elemento extrafísica, falando sobre inconsciente coletivo, criou os arquétipos, e ele tinha essa noção de armazenamento de bancos de memórias, e tinha até uma visão metafísica da nossa consciência e dessa persistência da nossa consciência individualizada à matéria, da sobrevivência. Às vezes as pessoas me perguntam, doutor, quando o indivíduo faz uma regressão de memória, pode ser da imaginação dele? Eu digo que pode ser da imaginação, pode ser coisas que ele viu e que ele gravou e fixou na consciência dele, no subconsciente, e eventualmente num estado de expansão da consciência, um estado de transe, um estado de indução hipnótica, esse indivíduo ele traz esse conteúdo, só que esse conteúdo ele é significado por problema que ele está vivendo. E é interessante observar que os indivíduos que fazem regressão de memória, eles vêm com as histórias têm significado, muitas vezes essas histórias, o indivíduo não teria alcance para esse tipo de eventos. Vocês vão ver no livro Espíritos Não Existem, tem no final, a última parte, eu descrevo vários casos de regressão de memória, onde indivíduos não teriam a capacidade intelectual, nem o conhecimento, nem estudo, para contarem histórias vividas na França, na Europa, e dando detalhes, a época da Inquisição, Inquisição na Igreja Ortodoxa Russa, coisa que até eu desconhecia em profundidade. Muitas vezes eu fazia a regressão e a terapia de vidas passadas, e depois tinha que pegar a internet, pesquisar, estudar, para saber de onde vinha a informação que era me dada para aqueles indivíduos que eu desconhecia. Então, passar por estudos históricos para tentar identificar, e muitas vezes eu me surpreendia com indivíduos que não teriam aquela capacidade, aquele conhecimento, me contando histórias aí fantásticas da humanidade, a história da humanidade, coisas de 2, 3 séculos atrás. É muito interessante. Existem correntes espiritualistas que
dizem que existe o véu do esquecimento e que nós não podemos saber de conteúdos de vida passada. Na verdade, não existe em nenhum lugar escrito que isso não deva ser feito e que isso seja alguma coisa negativa para o indivíduo. Quando o indivíduo tem um sintoma, isso sim, quando o indivíduo tem um sintoma, ele está tendo um toque, uma fobia, uma síndrome do pânico, que inviabiliza a vida tranquila desse indivíduo. O indivíduo não consegue tomar um ônibus, não consegue viver, trabalhar, conviver com a sociedade, conviver em família. Isso sim é grave. O indivíduo não sabe o que é, está tendo sintomas, desarticula totalmente a vida. É por quê? Porque aquilo que estava no esquecimento, ele hoje começa a florar, ele já saiu dos bancos profundos da subconsciência. Ele já vem para o consciente, só que o indivíduo não sabe o que é. Ele precisa de ajuda, de uma ajuda rápida, senão ele vai ser taxado como um psicopata, como um neurótico. E, na verdade, o que ele está tendo é a emersão de traumas do passado, seja dessa vida, na vida intrauterina durante essa vida, ou de uma possibilidade de vidas passadas. Aqui eu não afirmo categoricamente que toda a regressão seja um conteúdo de vidas passadas. Eu não tenho como provar isso, como ninguém não tem. Mas também não tem como provar, ninguém tem como provar ao contrário. Mas o que se observa é o benefício desse indivíduo quando faz essa terapia. Vem este personagem, ele trabalha com esse personagem, ele tem uma catarse com esse personagem que esteve na vida passada e ele traz como sua vida passada. E o trauma é revivido, é reprogramado, é ressignificado, esse indivíduo se sente como se tivesse um peso dentro dele. E imediatamente diminui muito toda essa sintomatologia que ele vinha sentindo, do pânico, do toque, da fobia, a compulsão, e aí por diante. Nós podemos ficar aqui muito tempo falando sobre nomes de doenças, não é esse o fato. O fato é que a terapia regressiva e a terapia de vida passada, ela vem com uma fusão muito grande com a ciência, com a psiquiatria atual, com as técnicas de hipnose e regressão, trazendo esses conteúdos do subconsciente. O indivíduo revive esses eventos e com esses eventos revividos e tirar dessa energia, desse campo mental desse indivíduo, ele passa a viver melhor. Nós não temos nenhum preconceito a respeito de práticas que são utilizadas visando melhorar a condição mental, a satisfação de vida do ser humano. Tudo que é feito aqui é feito em prol do benefício e do bem-estar do ser humano. Por isso que tabus sem fundamentação para nós, como o passado deve ficar no passado, o véu do esquecimento, esse tipo de coisa, ele precisa ter realmente um embasamento científico. O indivíduo, ele vem procurar a terapia quando ele está em sofrimento. A terapia regressiva, a terapia de vidas passadas, o indivíduo não é pego na rua para vir fazer, ele vem quando ele já sofreu muito. E aquele conteúdo do inconsciente está incomodando muito. E ele está revivendo o trauma. Houve algum gatilho no momento atual que começa a vir essas percepções, ele começa a sentir esses efeitos de um passado, como raiva, culpa, medo, e isso é transferido para o soma, para o corpo, com sensações muito desagradáveis. E essas terapias são um elemento a mais para apoio desses indivíduos que estão com esse problema. No IDEC, isso é uma prática. Regressão de memória, terapias de vida passada, psicotranse, psicoanimicodrama, onde é feita a psicossíntese e a reprogramação psíquica. Mais sobre esses assuntos, vocês podem entrar no site idec.com.br. Lá tem artigos falando sobre terapia regressiva, regressão de memória, terapias de vidas passadas. E nós vamos postar agora, nessa próxima semana, artigos sobre hipnose, técnicas de indução, técnicas de hipnose, como elas funcionam, imaginação ativa e passiva, qual a diferença de imaginação, de utilizar a imaginação ativa
e a hipnose, e como que a hipnose, induzindo a estado alterado de consciência, pode ajudar o indivíduo a entrar em regressão. Tudo isso vai ser visto, quem tiver interesse pode acessar o site, em alguns dias nós vamos postar esses artigos. E essas histórias que nós contamos de regressão de memória, são histórias interessantíssimas, elas vão estar todas no livro Espíritos Não Existem, na última parte. Esse livro é o livro base para estudo aqui dentro do IDEC. Até num outro vídeo eu vou colocar e explicar por que do nome do livro, Espíritos Não Existem. É que as pessoas vêm e falam, nossa, o Salvador falando de espíritos não existe, ele combate, ele é ateu. Não, não é nada disso. Na verdade é só uma questão de colocação, o que é personalidade psíquica, o que é o espírito. Nós vemos o espírito como uma coisa mais integral, diferente, é a nossa essência divina. Isso vai ser colocado no outro vídeo e nós vamos discutir. Gere dúvidas, através da dúvida encontraremos a verdade. Questionamentos, mande para o IDEC, entre no site idec.com.br. Um abraço.